A transformação digital chegou há cerca de 2 anos à Cecil. Este é o primeiro episódio do Cecil Talks. O meu nome é João Serafim e este é o podcast que nos fala sobre os principais projetos e pessoas que estão a moldar o futuro da nossa empresa. Hoje vamos falar concretamente sobre a transformação digital e com isso temos Ricardo Carvalho. Ricardo, olá. Muito bem-vindo ao primeiro episódio. Muito obrigado, é uma honra estar aqui no primeiro episódio do podcast da Cecil. Já viste? Chief Digital Officer? Como é que... O que é que isto é? Então, isto é uma função que significa que de liderança de uma transformação da empresa, neste caso a nível digital. A Cecil já sofreu várias transformações ao longo da sua história, não é? Já tivemos o Return, agora temos o Ambition 2020-2025, que são tudo, de certa forma, transformações empresariais, e eu vim para ajudar na transformação digital, que vai ser importante para a Cecil e para todas as empresas, nomeadamente empresas industriais que têm desafios muito grandes para conseguir suplantar nos próximos anos. E como é que chegastes aqui? Qual é que é um bocadinho o teu... Será que podes falar um bocadinho do teu percurso profissional? Então, eu mal saí da universidade, estive a trabalhar mais ou menos uns 2 anos na universidade. Eu fui para fora do país. Fui um daqueles jovens que foi para fora. E depois demorei um bocadinho de tempo a voltar. Ou seja, eu passei à volta de 15 anos fora de Portugal. Portanto, toda a minha carreira foi praticamente feita na sua totalidade no estrangeiro. Esta é a primeira vez que eu trabalho numa empresa portuguesa. Com muito gosto, estou a gostar muito. Mas lá fora estive sempre ligado à área digital, desde que saí da universidade. Estive na área da consultadoria, a nível... Na maioria do tempo no Reino Unido, em Espanha, na Irlanda, em França também. E depois acabei por passar o maior período da minha carreira até agora numa empresa global chamada Shell, uma das maiores petrolíferas do mundo, em que tive o meu percurso. Eu estive lá cerca de 11 anos, em que tive o meu percurso sempre na área digital, e cheguei a ser o Global Head of Digital na Shell. Depois saí da Shell, fui trabalhar para uma empresa num setor completamente diferente, no setor da saúde e dos medical devices, e numa empresa que se chama Fresenius Medical Care, é um dos líderes mundiais em tratamentos renais. E após isso voltei outra vez a Portugal por razões familiares. A minha mulher não queria ter filhos fora de Portugal e portanto voltámos. Foi a minha vez de a seguir, em vez de ser ela a seguir-me a mim, e acabei por ficar aqui na Cecil com muito gosto, num desafio grande que o Otmar e o Carlos Barros me lançaram. Quer dizer que tens este aspecto jovem, não é? Mas já tens 30 e qualquer coisa antes disto, não é? Mais 20 em cima. E portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se olhares para a minha carreira, ela tem basicamente 2 grandes paixões. Tem a paixão do digital, não é? Que essa foi desde sempre. E depois, devido à minha experiência de muitos anos na Shell, mas também na Fresenius Medical Care, tenho uma ligação muito forte à indústria. Mas destas todas em que tu passaste, não é? Antes de eu começar a falar mais concretamente sobre a Cecil, qual era aquela que se assemelhava mais àquilo que tu estás a fazer hoje? Era a Shell. Era a Shell. O processo produtivo de medical devices é muito diferente de um processo de produção contínua, como é o petróleo ou o cimento. São processos que, embora tenham muitas diferenças, mas têm alguns pontos em comum. Têm alguns pontos em comum a nível de automação, a nível de equipamentos muito grandes, a nível de problemas de segurança, a nível também de gestão do processo, porque são processos contínuos. E, portanto, aí há algumas semelhanças e depois há muitas diferenças, obviamente. E diz-me uma coisa, qual é que foi... chegas à Cecil, convite do Otmar e do Carlos, e de repente encontras uma indústria que é conhecida por ser uma indústria muito clássica. Que desafios é que isso apresenta para ti? Então, temos desafios grandes. Eu diria que os desafios que nós vemos na Cecil e na indústria do cimento
são relativamente parecidos com outros setores industriais. E eu vi-os também na Shell, que é uma empresa bem maior e que tem a obrigação, por ser tão bem maior, também de ser um bocadinho mais evoluída em alguns aspectos. Mas os problemas são muito similares, ou seja, temos os problemas de todas as indústrias, em que temos fábricas que, se calhar, como nós temos no Brasil, que é uma fábrica relativamente recente, e temos fábricas como a da Maceira, que tem mais de 100 anos. Isto acontece muito na indústria, essa heterogeneidade de operações, mesmo na mesma empresa. Nós temos uma diversidade de operações também grande, porque temos fábricas de cimento, temos fábricas de argamassas, temos pedreiras, temos centrais de betão. Temos uma diversidade operacional que também é significativa. E o que me surpreendeu, em contrário do que eu estava habituado na indústria do oil and gas, é que o processo produtivo numa fábrica de cimento é bastante mais complexo do que eu estava à espera. Okay? Isso tu conheces bem. E, portanto, em termos físicos, em termos químicos, quando tu olhas para uma fábrica de cimento parece simples, porque é um tubo, não é? Um tubo giratório. Um tubo giratório. No caso do Otton com 80 metros. Mas o que se passa lá dentro é complexo. E tudo o que está à volta também é complexo, e todas as variáveis químicas, físicas, são complexas. E, portanto, tem desafios que não são despecientes. E depois tem o desafio, um desafio supremo em cima desse, que também é parecido com o oil and gas, que é o desafio carbónico, ou seja, do CO2 e da sustentabilidade, e do que é que esta indústria prevê para o futuro. Eu acho que nós já vamos abordar aqui a questão de como é que a transformação digital, sem dúvida, nos vai ajudar nisto. Mas diz-me uma coisa, tu chegas à Cecil, tens aqui este desafio de implementar uma transformação digital que certamente já havia qualquer coisa feita antes. Claro. E já havia coisas muito bem feitas, ou seja, eu quando chego à Cecil, eu tenho as fábricas de cimento com os dados todos historizados no mesmo sistema, o que nos permite, por exemplo, hoje, lançar alguns produtos de inteligência artificial que vão aprender sobre esses dados. Se eu não tivesse essa base, nós tínhamos que partir do zero, e já não partimos do zero. E, portanto, isso são atividades que foram muito valiosas e que foram feitas antes de eu cá chegar. E há mais, existem mais. Ou seja, uma empresa tipicamente não começa do zero. Essa é que é a verdade. Agora, o que muitas das empresas industriais, não só a Cecil, lhes falta é um bocadinho uma estratégia digital, para onde é que vamos, como é que vamos, uma arquitetura, porque grande parte do que... Há dois componentes fundamentais numa digitalização. São os dados, porque tudo se baseia em dados, e são as pessoas, ou seja, como é que as pessoas conseguem operar de uma forma diferente no futuro. Agora está a chegar um terceiro elemento nesta antiga dicotomia, que é a inteligência artificial, ou seja, como é que nós conseguimos optimizar o modo como operamos sistemas com apoio de inteligência artificial. Já agora, para esclarecer, eu não acho que nas próximas décadas a inteligência artificial vá substituir as pessoas. O que vai acontecer é que as pessoas que utilizam a inteligência artificial substituem as pessoas que não o fazem. E, portanto, é este o desafio que grande parte das empresas industriais necessitam. É como é que eu vou conseguir operar de uma maneira mais produtiva, mais eficaz e também mais agradável para as pessoas, porque ninguém gosta de fazer tarefas tontas, e para fazer as tarefas tontas as máquinas estão lá. O que as pessoas gostam de fazer, tipicamente, são tarefas com mais valor acrescentado. E é isso que nós queremos numa transformação digital. É que as nossas pessoas possam fazer tarefas de maior valor acrescentado, consigam trazer mais valor para elas e para a empresa. E existe aquela ideia de que toda esta transformação digital vai nos permitir fazer coisas que nós gostamos mais. Aliás, só aqui para fazer aqui a realça um livro, há um livro do Clark que fala sobre isso, em que de repente aparece uma tecnologia que liberta os seres humanos para fazerem tudo e mais alguma coisa que eles realmente queriam. Portanto, é um bocadinho esta transformação que está a acontecer aqui na nossa empresa, não é? Sim, e outra transformação que eu acho que é significativa na Cecil e noutras empresas industriais, e que vai ser cada vez mais importante, é como é que nós oferecemos condições para todas as pessoas que trabalham na Cecil para que possam tomar decisões baseadas em dados. Muitas das decisões que todos nós, eu também, tomamos, são decisões que nós fazemos a correlação com a nossa própria experiência. A experiência de um só indivíduo. Okay? Por isso é que nós valorizamos, e bem, muitos anos de experiência e muita diversidade de experiência das pessoas. O que eu acho, eu não quero perder isso ainda é valioso e vai ser valioso para o futuro, mas o que eu quero é aumentar isso, ou seja, como é que nós, com dados, conseguimos
aumentar essa capacitação para termos decisões cada vez melhores, porque são baseadas em dados que têm variáveis muito mais complexas do que nós conseguimos ver com o olho nu. Ok. Chegas à Cecil, vais buscar pessoas que já estão a trabalhar nestas áreas, mas tens que montar uma equipa por trás disto. Exato. Ou seja, a estratégia em termos de pessoas e de formação de equipa foi, primeiro, o que eu não queria era fazer o erro que eu vi fazer na Shell, por exemplo, em que se fez isso durante determinado tempo, e em outras empresas, que é criar um centro de excelência, que é uma torre de Babel, em que só eles é que podem fazer transformação digital, mais ninguém. E eu não queria isso para a Cecil. Eu acho que esse tipo de estratégia não funciona. Tipicamente tem 1 ou 2 anos que são muito agradáveis, porque enquanto têm budget e podem fazer tudo e mais alguma coisa, mas depois, quando começam a entrar na realidade operacional da empresa, geralmente falha, porque a realidade, isto numa empresa industrial, como se costuma dizer lá fora, production is king. E, portanto, se nós não conseguimos influenciar esses processos, se estamos na Torre de Babel, não vai funcionar. Não vamos conseguir transformar. Apenas vamos fazer algumas flores e alguns projetos. Portanto, o que eu queria para a Cecil era diferente. Eu queria que fosse uma transformação digital em que fosse integrada em todas as pessoas que trabalham na Cecil. Isso não se consegue no primeiro dia, mas o caminho é esse. E, portanto, a primeira estratégia foi começar a identificar quais eram as áreas de maior oportunidade de digitalização, porque nós, mais uma vez, não vamos conseguir digitalizar tudo ao mesmo tempo. Vamos ter que arranjar quais são as áreas de maior valor que conseguimos obter maior valor para a empresa de um modo imediato, e nessas áreas escolher pessoas que já estavam lá, que já estavam no negócio ou que já estavam nas funções, e trazê-las para a digitalização. Mas estas pessoas continuam afetas aos seus departamentos. Exatamente. Não é? E eu sei que tens o nome para isto. Sim. Estas pessoas tipicamente são Product Owners. Algumas são Subject Matter Experts, ou seja, os Product Owners tipicamente têm uma dedicação à digital muito, muito elevada, mais de 70% do seu tempo. Os Subject Matter Experts são pessoas que nós temos que trazer, com o conhecimento deles para os projetos, mas têm uma intervenção nos projetos digitais mais limitada, sei lá, pode haver um período em que tem que dedicar 20% a 30% do seu tempo ao projeto digital. E estes Product Owners vêm tipicamente do negócio ou das funções. Temos pessoas que já foram antigos diretores de fábrica ou engenheiros de processo ou pessoas que foram gestores de centrais de botão. Temos pessoas de todas as áreas, pessoas que trabalhavam nos recursos humanos e que continuam a trabalhar nos recursos humanos. Nós não as tiramos do negócio. As pessoas continuam integradas no negócio, o que é que ficam a trabalhar em projetos de digitalização? Acabam por ter o expertise e sabem o conhecimento, não é? Que aliam com a parte da digitalização, e é aquilo que tu estavas a falar, é cair com esta torre de Babel do conhecimento, que até que ela caiu, não é? Mas virmos aqui para o terreno e... É distribuir a digitalização pela organização. É não querer que a digitalização seja um bicho-papão que só algumas pessoas é que são capazes de fazer. É provar que todos nós, nos nossos negócios, nas nossas funções, conseguimos estar envolvidos na transformação digital. Isto é um desafio muito grande, não é? E estas pessoas acabam por funcionar, são a tua tribo digital, que é isto. O que é a tribo digital então? Então, nós temos estas pessoas que estão no negócio, mas também tínhamos que lhes dar algum apoio de uma equipa mais centralizada digital. Porquê? Porque as pessoas nunca fizeram projetos, muitas delas nunca fizeram projetos digitais na vida, e portanto nós temos que dar apoio e temos que formar as pessoas e temos que as apoiar em todas essas iniciativas. E portanto criámos também uma equipa mais centralizada que dá esse apoio. Que nessa equipa temos Product Managers que fazem o que é que fazem os Product Managers. Eles olham para todas estas atividades numa determinada área e conseguem perceber e gerir a relação entre diversas iniciativas, quais são os pontos de bloqueio, como é que conseguimos diminuir esses pontos de bloqueio, como é que conseguimos olhar para as coisas de uma forma mais holística, ok? Enquanto os Product Owners que estão no negócio têm uma visão muito mais focada, têm que entregar aquela iniciativa. Portanto, temos esses dois tipos de visão, uma visão focada e uma visão mais abrangente. Temos também os chamados Scrum Masters. Porquê? Porque todos os nossos projetos digitais são geridos de uma forma ágil. Já todos nós ouvimos sobre agilidade e todos, estou certo que vamos ter um episódio só sobre isso. Sim. E portanto temos os nossos Scrum Masters para darmos esse apoio para as pessoas, inclusivamente aprenderem como é que se gera um projeto a nível de agilidade. E temos também equipas de plataforma, ou seja, de tecnologia, que está na base de tudo isto, em que temos que criar plataformas em que os dados correm de um lado para o outro, em que não temos que perder anos e anos em integrações, simplificar muito a nossa base tecnológica e fortificá-la, porque a nossa base tecnológica precisava
de melhor estrutura e de mais performance. E isto está a ser construído ao longo dos 2 anos que estás Exatamente. aqui. E isto é aqui uma loucura, não é? E como é que está a ser a reação das pessoas que estão envolvidas nestes projetos? A reação tem sido incrível. A evolução que eu tenho visto nas pessoas que já cá estavam na Cecil, e mesmo porque muitas das pessoas que estão nesta equipa central nós trouxemos de fora com experiências já em projetos digitais, mas que não tinham experiência no cimento. Portanto, tu tens que ter aqui um crescimento de skills a nível digital das pessoas que já cá estavam e um crescimento de skills do cimento das pessoas que vieram. Não é? Mas é apoiado entre as duas equipas que estás a falar. Exatamente. Ou seja, eles aprendem uns com os outros. E o que eu vejo é uma tribo digital cada vez mais coesa, mais unida, e com um nível de discurso e um nível de performance, a nível de operacionalização de projetos digitais no cimento, em que a evolução foi exponencial. Acaba por ser também um bocadinho o objetivo deste podcast, Sim. que é falarmos com os intervenientes de Exatamente. cada uma destes projetos. E mostrar isso mesmo. E mostrar, porque é algo que muitas vezes não parece ser muito tangível a quem Exato. está nas operações. Exato. Mas hoje em dia já há aqui algumas coisas que sentimos, não é? Há muitas coisas que sentimos. Eu às vezes ouço discussões nos nossos bootcamps ou em reuniões de pessoas que há um ano nunca tinham tocado num projeto digital e que têm discussões de nível muito elevado neste momento já, de como é que solucionam problemas em projetos digitais. Pois, isso é já um feito, não é? Relativamente a isto. Ricardo, há pouco falamos sobre a parte da sustentabilidade. Como é que a transformação digital vai nos ajudar a combater aqui este problema que tanto afeta esta indústria? Exato. Ou seja, a digitalização não nos vai tornar sustentáveis per se. Okay? Há outros desenvolvimentos tecnológicos e operacionais que nós vamos necessitar. Qual é o papel da digitalização neste entorno? O papel é que o que nós vamos ter que fazer para nos descarbonizar é extremamente difícil. Eu acho que isso é aparente para todos, não é? E, portanto, vai haver uma própria competição entre empresas do mesmo setor para perceber quem é que consegue fazer isso de uma forma mais rentável, mais rápida e mais eficiente. Não quero dizer que a Cecil tenha que ser a primeira empresa a descarbonizar-se, mas não pode ser a última. E, portanto, a digitalização o que permite é nós conseguirmos optimizar todos estes processos que nos levam à descarbonização. Porque se nós não conseguirmos utilizar inteligência artificial e dados para optimizar todos estes processos que vamos ter que executar, nós nunca vamos conseguir lá chegar porque vai ser demasiadamente caro e pouco produtivo. E outras empresas que o vão conseguir fazer vão estar em vários andares acima de nós. E nós já começamos a observar isto na nossa sociedade. Ou seja, já existem setores em que empresas que começaram a conseguir evoluir digitalmente, muito mais do que outras, estão a comer o mercado. Okay? Já começamos a observar isso no setor da manufatura de automóveis. Já começamos a notar isso no setor do e-commerce, em que grandes players ganharam vantagem na digitalização e, dada a sua vantagem na digitalização, comeram o mercado aos outros players. E o que eu costumo dizer é que isto, de uma forma ou de outra, todos os setores são diferentes e vão operar de maneiras diferentes, a tempos diferentes, mas de uma forma ou de outra vai acontecer em todos os setores industriais, em que vamos ter 3 tipos de empresas. Vamos ter as empresas que se transformam digitalmente de uma forma eficaz e têm sucesso. Vamos ter as empresas que o tentam fazer, mas não o conseguem fazer de uma forma eficaz e acabam por ser compradas pelas primeiras. E vamos ter o terceiro tipo de empresas que são as que falham. E nós estamos aqui a lutar para sermos para estarmos no primeiro escalão. No primeiro escalão. Que é possível. Eu sei que muitas pessoas olham para a Cecil, nós somos uma empresa, somos muito grande, e olham para a Cecil de uma forma menos positiva. Mas o que é facto é que o nosso tamanho é uma vantagem para a digitalização. Porque eu posso-vos dizer, eu já estive numa empresa global como a Shell, com 90 mil empregados, com 500 mil trabalhadores, e é muito difícil mover um barco de petróleo como aquele. Nós somos um pouco mais pequenos, somos bastante mais pequenos, e portanto podemos ser muito mais ágeis e muito mais flexíveis, e ter decisões mais rápidas e tomar vantagem disso. Portanto, quando eu digo que a Cecil pode estar nesse primeiro grupo, pode mesmo, cabe-nos a nós. Então temos aqui uma parte na digitalização que é a otimização, não é? Trabalhar com os dados, saber trabalhar com os nossos dados. Utilizar a inteligência artificial para optimizar esses dados. E também dar ferramentas às nossas pessoas para poderem tomar melhores decisões mais rápidas e para conseguirem focar-se em tarefas de alto valor.
Enquanto neste momento muitas das nossas pessoas estão focadas em tarefas de pouco valor, muito repetitivas e com pouco valor acrescentado. É essa a transformação que nós queremos. E já agora, que projetos é que lançaste logo e que tiveram logo um impacto muito grande nas nossas operações e nas nossas pessoas? Ok, a primeira atividade que nós lançámos, se calhar, foi a que se vê menos em termos de impacto. Mas é uma das mais necessárias para começarmos, que é definirmos uma estratégia digital. Ok? Porque sem estratégia nós não sabemos para onde é que vamos. Andamos ao vento, não é? E isso é tipicamente um dos fatores de sucesso ou de insucesso numa transformação digital. Eu queria vos convidar a perguntarem muitas vezes a outras empresas qual é a estratégia digital que elas têm, e na maior parte das vezes não existe. Será que me podes explicar um bocadinho como é que ela é? Sim, com todo o prazer. A nossa estratégia digital, simplificando, está baseada em 5 pilares. O primeiro pilar é a excelência de dados. Porquê? Porque tudo numa transformação digital começa e muitas vezes termina nos dados. Ou seja, os dados são fundamentais para nós conseguirmos basear a nossa transformação digital em algo concreto. E, portanto, a excelência de dados é extremamente importante, desde termos um selo de verdade na empresa, em que sabemos onde é que estão os dados e que aqueles são os dados importantes. Temos uma governança de dados, que também vocês vão ouvir falar mais tarde sobre isso. E temos plataformas em que conseguimos visualizar esses dados para que todas as pessoas os consigam utilizar. Ou seja, fala um bocadinho sobre a democratização dos dados na empresa. O segundo pilar é o que nós chamamos em inglês AI First, ou seja, inteligência artificial primeiro. E o que é que isto quer dizer? Não quer dizer que tudo o que nós vamos fazer é feito com inteligência artificial, não é isso. Há muitas coisas básicas que nós precisamos de fazer, digitalização de processos que estão em papel e que precisam de estar digitalizados. Agora, o que sim quer dizer é que quando nós fazemos essas atividades, mesmo que não tenham inteligência artificial, estamos a pensar fazê-las de um modo que no futuro possamos utilizar a inteligência artificial, se for um caso produtivo. E, portanto, a inteligência artificial é algo que vai ser muito aumentador da eficiência e da eficácia em todos os processos e, portanto, queremos tirar partido disso no futuro. O terceiro pilar tem a ver com as nossas pessoas. É como é que conseguimos, com a digitalização, dar um maior empoderamento às nossas pessoas. É o que nós chamamos de Workforce Empowerment. Qual é o nosso objetivo aí? O nosso objetivo é que as pessoas consigam fazer, como eu já tinha dito, tarefas de maior valor acrescentado, que consigamos tirar o maior partido dos skills e do conhecimento das nossas pessoas no seu dia-a-dia. E que elas também tenham trabalhos bastante mais interessantes e divertidos, muitas vezes, devido às ferramentas digitais que nós vamos pôr à sua disposição. E também, que é um fator que é crítico na indústria, que consigamos recrutar jovens que querem vir trabalhar para a Cecil, porque a maneira como nós trabalhamos é uma maneira moderna, a que eles estão habituados no seu dia-a-dia já antes de entrarem numa empresa. Então, o quarto pilar tem a ver com o balanceamento da inovação com a optimização. Porque nós não vamos conseguir fazer só inovação. Meter AI em tudo, fazer coisas que vemos nas notícias, vamos ter que fazer algumas coisas dessas, mas temos que balancear isso muito bem com processos que neste momento são muito ineficientes e que nós temos que os optimizar. E esse balanceamento entre inovação e optimização é muito importante para uma empresa industrial como a nossa. E apanhar esse balanceamento bem vai ser crucial para nós. E por último, o último pilar tem a ver com segurança, como não podia deixar de ser. Nós somos uma empresa industrial e, portanto, temos que ter a segurança na nossa mente, e com a sustentabilidade, que, como não poderia deixar de ser, é um dos nossos maiores desafios futuros. E como é que a digitalização pode apoiar a segurança e a sustentabilidade de uma maneira que conseguimos evoluir para uma empresa muito mais segura e muito mais sustentável no futuro. Esta estratégia, então, é quantos anos é que temos esta estratégia? A estratégia digital não tem um prazo. Eu sei que nós na Cecil fazemos estratégias a nível de 5 anos. Esta estratégia digital não tem um prazo, ou seja, ela vai se modificar conforme a nossa estratégia de negócio também se modifique. Mas neste momento a estratégia digital é uma estratégia que eu creio que nos serve para os próximos tempos, com alguns ajustes que sejam necessários dependendo da nossa estratégia de negócio. Okay. Diz-me uma coisa, eu sei que tu tens uma forma muito própria de dividir os teus projetos. Divides os teus projetos em 3 fases, não é? Uhum. Que é aqueles que se pode fazer no imediato, aqueles que têm um prazo em que nós podemos fazer, e aqueles que é o futuro, aqueles que é o
nós, na nossa equipa, utilizamos uma metodologia que não fomos nós que inventámos, e as grandes empresas tecnológicas utilizam, é muito simples, é o chamado Now, Next e Future, ou seja, agora, a seguir e para o futuro. E, portanto, dividimos as nossas atividades sobre isso, ou seja, os que estão na tabela do agora são os projetos ou que já estão em execução ou que nós vamos executar no imediato. Okay? E porquê é que estão lá? Estão lá porque têm ou urgência ou são muito importantes. A urgência e a importância é diferente. Tipicamente, nós olhamos para os projetos neste momento com uma visão estratégica. Vamos imaginar, se nós temos um projeto que nos vai afetar a segurança das pessoas a nível industrial, vai ter uma prioridade grande, se afetar a sustentabilidade também. E depois olhamos para o valor económico, como não podia deixar de ser, quais são os projetos que nos dão mais valor mais imediatamente. A área do a seguir são os projetos que nós já sabemos que temos que executar, ainda não temos capacidade, ou ainda não é o tempo para os executarmos, e vão ser os que vão ser executados a seguir. E a área do futuro é quando nós olhamos para o que vem aí e que não vamos conseguir fazer já a seguir, mas que devemos começar a pensar como é que vamos executar e como é que vamos integrar essas atividades no nosso roadmap no futuro. Então agora aqui uma pergunta que eu te vou fazer, que é, os Now foi quando tu entraste. Consegues-me dar um exemplo de um projeto do Now? Sim, foi estratégia, não é? Eu posso referir um projeto que muitos de vocês já conhecem, porque já foi comunicado na empresa várias vezes, o projeto do botão e da sensorização do botão e utilizar a inteligência artificial para optimizar a qualidade do botão. Esse é um projeto que cada vez mais pessoas na Cecil conhecem, está a ter bastante sucesso, o Product Owner, o Rui Oliveira, está de parabéns, conseguiu executar muito bem esse projeto na região de Lisboa e agora estamos a pensar como é que vamos expandir. Nós vamos falar com ele nos próximos muito episódios. Bem. Então vão saber tudo. Sim, ele vai falar sobre o Allsemi e sensorização de botão. Muito bem. O Next, no Now ainda temos muita coisa, ok? Temos, só para vos dar uma ideia, nós temos projetos a nível das fábricas de cimento, em que temos projetos neste momento a decorrer na Maceira, alguns mais pequenos no Botão, mas também muitos no Brasil, em Adrianópolis. Temos projetos a decorrer, como eu já disse, no Botão, temos projetos a decorrer nas argamassas, nas pedreiras dos agregados, mas também temos muitas atividades na área corporativa, ou seja, na área de recursos humanos, na área da sustentabilidade, na área de procurement, que é um dos projetos que já começou a lançar as primeiras fases e que já estão live na empresa aqui em Portugal. Vamos também executar esse projeto no Brasil. E também temos projetos a olhar um pouco para todo a nossa infraestrutura, especialmente em Portugal, em que vamos ter projetos também à volta do ERP e da substituição do ERP e do seu upgrade. Ou seja, temos uma quantidade de coisas no Now já que são muito, muito significativa. Em termos do Next, há muitas atividades que da parte da nossa estratégia é como é que nós conseguimos escalar projetos de uma geografia para a outra ou de uma fábrica para a outra. E, portanto, essa vai ser um dos nossos grandes pontos do Next. Se eu, por exemplo, tiver um dos que vai acontecer, nós temos aquele projeto que eu falei do botão na área de Lisboa e como é que vamos escalar para as outras áreas, do Norte, do Sul, etc. Mas também vamos ter projetos em que estamos a fazer, por exemplo, na fábrica da Maceira, inteligência artificial no moinho e estamos a ver como é que vamos conseguir escalar isso para o Brasil ou para o Otão. Há muitas destes... O que nós não queremos fazer é fazer um piloto que depois fica só pelo piloto. Nós queremos que o valor que conseguimos extrair num sítio consigamos rapidamente expandir para outras áreas. Isso é um bom ponto que levantaste agora, que é, nós temos em Portugal, que é relativamente fácil, com muitas aspas, nós conseguimos replicar estes projetos. Mas quando nós passamos para as outras geografias, apresenta-se aqui outro desafio, não é? Nós temos product owners noutras geografias neste momento, ou ainda estamos aqui numa fase muito, muito inicial? Não. Os product owners, tipicamente, como o nome indica, eles são donos daquele produto. E o produto é um produto, seja em Portugal ou no Brasil. E temos product owners que são portugueses e temos product owners que são brasileiros. Ok? E muitos deles estão aqui em Portugal a trabalhar connosco. O que é que nós também temos? O que nós também temos são pessoas que, por exemplo, no Brasil, temos uma pessoa, o Fernando, que nos está a gerir todos os projetos digitais no Brasil em conjunto com os product owners que estão em Portugal. Ou seja, são equipas multidisciplinares e também multilocalizadas, que é bastante interessante como é que pessoas que estão em Portugal e no Brasil a fazer projetos no Brasil conseguem trabalhar juntas e estão a fazê-lo neste momento. E isto só no Brasil até agora, pois... Neste momento só estamos com projetos no Brasil, mas temos intenção, obviamente, de expandir para a Tunísia e para o Líbano. Olha, agora uma pergunta mais virada para o futuro. E o que é o future? O future.
no future, nós como fomos estes dois primeiros anos em que tivemos que formar equipas, tivemos que começar a ter atividades e obviamente o que a Cecil quer é ver valor, não é? E o mais rapidamente possível. Portanto, nós focámos muito no now e no next, ok? Nós temos algumas ideias para o future, algumas delas que eu vou trabalhar contigo. E que dentro em breve eu acho que vamos poder dar a conhecer. Nem assim um véuzinho levantado, nada. Eu acho que há aí algumas boas oportunidades a nível de sensorização do botão. Acho que há aí algumas boas oportunidades e que vamos ter que olhar para isso com mais seriedade no futuro. Eu acho que isso vai ser muito importante agora também para nós, na chamada industrialização da construção, darmos aqui um grande salto. Sim. Ricardo, uma mensagem para quem nos vê e ouve. A mensagem que eu queria deixar é que é continuarmos com o entusiasmo que eu estou a ver na Tribo Digital e que esse entusiasmo passe para outras pessoas da empresa. O que é que eu queria dizer com isso? Nós não vamos conseguir transformar digitalmente a empresa em 2 anos ou nem sequer em 3, demora tempo. Nós temos uma indústria que é bastante tradicional e que tinha um nível de maturidade tecnológico relativamente baixo. Não somos só na Cecil, é toda a indústria do cimento. E, portanto, vai-nos demorar algum tempo, mas o que eu queria era motivá-vos para o entusiasmo de conseguirmos mudar esta empresa e de conseguirmos ser um líder na transformação digital industrial. Então é trabalharmos todos para isso. Exatamente. E a Tribo Digital também acabar por infectar, no bom sentido, os colegas. Olha, muito obrigado por teres vindo. Este foi o primeiro episódio do Cecil Talks, em que falamos com o Ricardo Carvalho, o CDO da Cecil, em que estamos aqui a começar com a aventura da transformação digital. Espero que tenham gostado. Ricardo, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, foi um prazer. E espero ver-te aqui mais vezes. Com certeza. Até o próximo episódio.